Olá pessoal, boa noite. É, Bem-vindos mais uma vez. Estou voltando a gravar aqui as aulas para o YouTube, diante aí de algum feedback que a gente teve. Eu fiquei de postar a aula que a gente teve ao vivo pelo Zoom, mas eu tive alguns problemas, além de que ficou um pouco quebrado por algumas interferências da internet, algumas inconsistências. Então eu preferi gravar de novo a mesma aula. É bom que aí eu já vou tentar enriquecer a aula com as dúvidas que surgiram durante o Zoom, bem como tentar tornar o vídeo bem mais didático. Eu vou propor para vocês, é claro que a gente está em momento de adaptação, que vocês me deem um retorno dessas aulas. Podem colocar suas dúvidas, seja no chat, seja no WhatsApp, no grupo, no privado. Então, encaminhe essas dúvidas para mim a partir de agora, que eu vou tentar ficar gravando um vídeo curto, tentar postar sempre nas sextas-feiras para vocês, no intuito de sanar as dúvidas. Então, vocês mandam as dúvidas e aí eu vou gravar um vídeo com as principais dúvidas, tentar ser algo curto e bem dinâmico, mas, claro, enriquecendo o conteúdo para vocês a partir daquelas situações mais problemáticas, beleza? Mais uma vez, boa noite, desejo que todo mundo esteja com bastante saúde, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei exatamente a hora que você está me escutando. Eu vou tentar manter aquele nosso padrão dos blocos de até 15 minutos. Por favor, se estão gostando do material, me deem um feedback. Se tem algum defeito, por favor, ajudem esse professor a melhorar as nossas atividades. Eu troquei o microfone, eu não sei se está legal, então, por favor, me falem. Eu sei que os primeiros vídeos, alguns de vocês reclamaram que o áudio estava um pouco estourado. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui é para tentar minimizar ao máximo os prejuízos que todos nós estamos tendo diante dessa pandemia do coronavírus, mas a gente tem fé que isso se resolva o quanto antes, que a gente volte para a nossa sala de aula, para que a gente possa estar juntos nesse aprendizado que é mútuo. Eu aprendo muito com vocês também. Pessoal, os vídeos anteriores postados aqui, procurem aí, eu não sei ainda colocar os cartõezinhos, a gente falou da Política Nacional do Meio Ambiente. A gente vai continuar falando dela por alguns blocos de aula. O assunto que a gente está tratando são dos instrumentos lá do artigo 9º. Eu já falei para vocês, 1, dos padrões de qualidade, 2, do zoneamento. Ok, agora a gente chega num daqueles que é dos mais importantes na nossa disciplina, que aí vai levar pelo menos 2 blocos de aula, cada bloco aí com 3, 4 aulas. Então, o que é que eu tenho que dizer para vocês sobre esse terceiro instrumento? Avaliações de impacto ambiental. Pessoal, quando nós estamos falando de avaliações de impacto ambiental, claro, o inciso vai falar no singular, avaliação de impacto, mas eu quero que vocês entendam que é um plural, são avaliações, não existe uma avaliação só. É um conjunto que nós temos vários objetos a serem levados em consideração. Essa é a primeira coisa que eu digo para vocês. Por quê? Porque daqui a pouco, pessoal, eu vou falar de um daqueles que é o mais importante, que é o EIA. Ele é o mais completo, ele é o mais complexo e todos os outros se espelham no EIA. Vão ser apenas um pouco mais simplificados. Um pouco, às vezes, muito mais simplificados. Agora, o que eu quero que vocês entendam que uma avaliação, tal como a prova que vocês fazem para ganhar a nota de vocês, não é uma nota por uma nota. A gente está tentando encontrar a medida com a qual aquele objeto de estudo nosso ele está chegando onde a gente quer e onde que a gente pode aperfeiçoar. Então, quando a gente faz os testes, eu faço a devolutiva com vocês, é no intuito principalmente de sanar as dúvidas que ficaram depois da minha aula. Da mesma forma, quando a gente fala em uma avaliação ambiental, eu quero fazer um estudo para afastar algumas incertezas. Daqui a pouco a gente vai ver que a avaliação de impacto ela está regulando uma situação específica.
Então, sempre vai ser um empreendimento que vai gerar uma avaliação de impacto. Agora, a avaliação por si não decide nada. A avaliação é um instrumento que vai contribuir com o tomador de decisão para que ele tome uma decisão mais adequada. E que decisão é essa, professor? A decisão é o do licenciamento, que vai chegar numa licença ou autorização ou na negativa dessa licença. Então, eu preciso saber se aquele empreendimento proposto, o custo-benefício dele é adequado. Então, eu preciso me munir de informações para tomar a decisão mais adequada. É como, pessoal, uma perícia num processo judicial. O que o perito vai dizer não vincula certamente o juiz, mas vai ajudá-lo a tomar uma decisão mais adequada, vai ajudá-lo no seu livre convencimento motivado, como vocês vão estudar com o professor Jânio lá no processo civil. Tranquilos? Então, a avaliação é como se fosse essa perícia. Não decide. A perícia apenas vai informar o tomador de decisão qual seria a decisão mais adequada perante aquela análise técnica científica. Devo lembrar vocês, tem duas citações, uma do professor Edson Milaré, outra do professor Moreira, no qual nós temos as primeiras impressões do que seria essa avaliação. Então, uma vez sabido que todo e qualquer projeto de desenvolvimento interfere no meio ambiente e, da mesma forma, certo que o crescimento socioeconômico é um imperativo, insta, pois, discutir instrumentos e mecanismos que os conciliem. Então, eu tenho que saber se vale a pena o custo-benefício ambiental, social, econômico daquela atividade. Para isso, a avaliação vai me ajudar a tomar uma decisão adequada. É um instrumento da política nacional ambiental formado por um conjunto de procedimentos. Então, olha, como eu falei para vocês, já está aqui no nosso desenho. É um conjunto de procedimentos capaz de assegurar desde o início do processo que se faça, e isso é importante, um exame sistemático de uma ação proposta, de um empreendimento, de uma atividade, de uma obra e de suas alternativas. Então, será que a gente pode fazer a obra sim ou não? Mas olha, antes de negar, e se a gente fizer diferente, será que nós temos outras opções? Então, tudo isso deve ser levado em consideração no intuito de que se tome uma decisão mais justa, mais abalizada, mais sustentável. Então, pessoal, eu tenho que dizer a vocês a classificação do professor Edson Milaré, que ele fala em avaliações de impacto ambientais, e essas avaliações sim é o que tem previsão legal na Lei 6938, e aqui eu destaco para vocês essencialmente a questão dos impactos. Então, quando a gente fala de uma avaliação de impacto, eu estou necessariamente falando de um empreendimento, de uma atividade proposta. Eu não estou falando em abstrato, eu estou falando diante daquela situação específica. E essa avaliação ela tem sempre por objeto servir de subsídios para um licenciamento daquele empreendimento proposto. Então, quem vai dizer se precisa ou não de uma avaliação e qual avaliação é necessária é o órgão licenciador. E aí eu recomendo vocês fazerem uma leitura da Lei Complementar 140, essencialmente lá nos artigos 7º, 8º e 9º, que vão dizer quais são as competências da União, dos estados e dos municípios. Além do mais, pessoal, o professor Edson Milaré ele fala também na chamada avaliação ambiental estratégica. Existe na doutrina, o professor Edson Milaré é um dos principais defensores desse instrumento, mas ele ainda não está regulamentado no nosso ordenamento jurídico. Mas seria bem interessante, inclusive, para que a gente pudesse fazer algo como o zoneamento que eu falei para vocês. Qual parte do país eu posso investir em determinada atividade? Sei lá, no cinema, sei lá, na agricultura dessa ou daquela variedade, na pecuária desse ou daquela espécie. Então, a gente poderia fazer avaliações estratégicas e deixar isso ao alcance dos nossos governantes, da nossa população, no intuito de tomar as decisões mais adequadas. Seria algo muito interessante, mas a gente ainda não tem uma obrigatoriedade dessas chamadas avaliações estratégicas. Agora, que a gente está estudando, como está aí no inciso 3, aí em cima para vocês.
a avaliação de impactos ambientais. Essa sim, ela está regulamentada, esta sim é importante, eu preciso que vocês se dediquem bastante a esse instrumento. Além disso, pessoal, nós temos avaliações de impacto no nosso país desde 1980. Essas avaliações de impacto, elas surgem essencialmente com a Lei 6.803 de 1980, que foi uma lei no intuito de regulamentar a política industrial em áreas críticas de poluição. Então, o Brasil teve ali, durante vários anos, a cidade considerada mais poluída do mundo, que era Cubatão, próximo ali ao Porto de Santos, no estado de São Paulo. E isso era vergonhoso para o nosso país. Mesmo assim, por ter terras relativamente baratas, uma política tributária bastante acessível para as grandes empresas, a cidade de Cubatão continuava recebendo mais e mais indústrias, o que dificultava muito a sua limpeza. Então, foi necessário o nosso Parlamento Nacional, bicameral, votar uma lei no intuito de regulamentar a aprovação da construção de novas indústrias nesses territórios já ameaçados pela poluição. Para isso, para que fosse aprovada a abertura de novas indústrias, era necessária uma análise no intuito de saber se ainda era viável ou não a abertura daquele novo empreendimento. Então, surge dessa maneira esse instrumento das avaliações de impacto, inclusive entre elas o estudo de impacto ambiental, que é a nossa grande estrela. Além disso, pessoal, a Lei 6938, que é a que a gente está analisando, está escrito aí, está positivado expressamente para todo mundo ver o termo avaliação de impactos ambientais. Além disso, vale a pena lembrar do decreto 88.351 de 83, que foi revogado em partes e alterado em partes pelo decreto 99.274, as resoluções do CONAMA 1 de 86 e 237 de 97. Interessante eu dizer logo para vocês o seguinte: até 1991, as resoluções do CONAMA elas zeravam. Então, vocês vão ver 1 de 81, 1 de 82, 1 de 83, 1 de 84, até 1 de 1991. Daí para frente, não zerou mais, seguiu. Apesar de a gente ainda colocar a barra e o ano, mas necessariamente eu não preciso mais zerar, continua igual lei. Então, a gente tem a lei famosa da justiça gratuita, a 1060 de 1950, de lá para cá a gente não zerou mais, todo ano a gente segue a mesma numeração que parou no ano anterior, não volta para o zero, beleza? Isso tornou um pouquinho mais fácil de encontrar essas resoluções e não entender que elas foram revogadas. Além do mais, pessoal, nós temos a nossa Constituição de 88, que não vai falar das avaliações, mas que traz um dispositivo específico para o EIA e exige a publicidade desse EIA, que a gente vai ver daqui a pouco, que se dá pelo RIMA. E essa Resolução 237 de 1997, CONAMA, são os principais embasamentos normativos que nós temos para as aulas. No bloco seguinte, eu já entro na nossa grande estrela, que é o EIA, Estudo Prévio, entre parênteses, de Impacto Ambiental. Bebe uma água, alonga as costas, mas volta logo para a gente não perder o fio da meada. Até já!